Muito bom dia, amigos do Facebook. Mais uma vez, chegamos com aquela alegria, aquela vontade de fazermos uma companhia útil, amiga e agradável a todos vocês. Nós também que nos sensibilizamos pelo que aprendemos. E hoje uma alegria muito grande por recebermos o nosso querido José Renato Leite, o nosso Zé de Deus. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Zecão. Alegria toda minha. Muito feliz por estar aqui, compartilhando esses instantes aí com todos vocês. Sou muito grato, Zé. Alegria toda minha, sem dúvida. Estamos felizes, tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos assistidores, nossos facebookianos também se sentem muito felizes nesse momento. Já temos alguns amigos e sempre falamos. Nosso querido Meirelles, já conosco lá. Bom dia, Meirelles. Ô, Meirelles, grande abraço, grande amigo. Aquela música aí, Meirelles, está quase pronta? Eu também estou esperando aí uma fileira de músicas. O programa Dia Felicidade está quase começando. Muito bom dia para todos. Certamente muitos amigos desfilarão aqui na nossa telinha. Olha a Norma lá, Zé. Nossa querida Norma Fumagalli, muito bom dia. Querida Norma, que saudade. Me lembro do meu tempo de infância, Norma. Sempre conosco. Norma Tamanduá, né, Zé? Oh, tempo bom. Norma, um beijo no coração, minha querida. Vamos lá. O programa Odeia Felicidade está no ar. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz, uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. A Trentina FM convida você a sublimar ainda mais seus sentimentos. Todos nós viveremos pelo planeta Terra. É na luz de mais um dia, de mais um programa Odeia Felicidade, que nós começamos esse programa tão especial. Hoje, agradecendo a presença do nosso querido José Renato Leite, nosso Zé de Deus. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Zeca. Bom dia a todos os ouvintes da Trentina FM. Um pouquinho mais perto aqui para se habituar com o microfone. Mas quero desejar a todos vocês um ótimo dia e agradecendo pela oportunidade de estar aqui, Zeca, e compartilhar esses instantes e fazermos uma reflexão acerca do Evangelho do Cristo, dessa mensagem redentora que nós todos que estamos nessa senda de crescimento espiritual, estamos tentando ainda entender e vivenciá-la. Muito obrigado a todos os ouvintes, os internautas também, que nos acompanham aí, por todo o planeta, né, Zeca? Uma grande bênção e uma oportunidade muito importante para mim e para todos nós de estarmos hoje aqui presentes com todos vocês. Muito obrigado. Zé, temos lá na nossa telinha também a Nara Leite, já, a esposa do nosso querido Zé. Um grande beijo, Nara, minha companheira, está sempre aqui acompanhando essa programação, viu, Zé? Então, nosso querido Plácido Floriano, lá em Jaraguá do Sul, se eu não me engano, um beijo grande no coração, para ele e para toda a família. Obrigado por essa sintonia, por essa vibração. Nós sempre comentamos, Zé, porque esse contato num programa que edifica, né? Falasse em redenção, e redenção é aperfeiçoamento. Isso. Quanto mais perto de Deus, né, menos sofreremos. E essa oportunidade que temos de nos aproximar de Deus começa às vezes com um programa singelo, simples como esse, mas que nos toca com os nossos mentores, né? A afinidade com o mais alto se dá nesse momento que os nossos pensamentos, né, se comprazem no que é bom, no que é belo, no que é construtivo, no que é edificante. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Evangelho, né, Zé? Sem dúvida, Zeca. O Evangelho, nós tivemos a presença de Jesus, nosso mestre e guia, o único Espírito puro que esteve entre nós, como o Evangelho, como a boa nova, a presença de Deus entre nós. Porque Cristo, nosso mestre e guia Jesus,
além de governador espiritual da terra, se predispôs a estar entre nós. Uma grande missão, né? Sofreu muito, esteve conosco, talvez intimamente, já sabia que as possibilidades dele conseguir naquele momento seriam remotas, mas que a semente que ele colocou entre nós mudaria todo o planeta Terra pela eternidade. E ele nos prometeu um Consolador, né, Zé? E o Consolador chegou para nós, apesar de estar conosco há milênios, mas chegou oficialmente em 1857. Né? O Espiritismo, que é a doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Todos somos espíritos e estamos de passagem aqui, né, Zé? Isso, Zé, que eu gosto sempre de frisar algo que eu compreendi do Evangelho. E muitas vezes nós ouvimos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, e nós não paramos, Zeca, para fazer uma reflexão do que significa Evangelho. Evangelho, a palavra, né, o significado da palavra Evangelho é boa nova. Então significa uma notícia boa que Jesus veio trazer à humanidade. Essa notícia... nós estamos ainda tentando compreender essa mensagem, que é uma mensagem libertadora, como o Zeca muito bem colocou aqui. Nós precisamos ler o Evangelho, nós precisamos estudar o Evangelho, refletir o Evangelho, compreender essa mensagem e aplicá-la no nosso dia a dia. O Zeca, você falou ali de uma semente, né? E eu gostaria de lembrar uma passagem do Cristo que está aqui no livro Boa Nova. Temos espaço para isso, né, Zé? Temos sim, é para isso que estamos aí. Então tá, essa passagem, ela é muito marcante, está no livro Boa Nova. Então conta-se que Jesus, em determinado momento, foi visitar o templo lá em Jerusalém. E lá então, Jesus sempre chamava a atenção, porque por onde ele passava, a multidão acompanhava, devido a todo o seu trabalho, aos milagres que ora se pensavam que eram milagres, e hoje nós entendemos que são fenômenos naturais. Mas Jesus, ele era muito querido e onde estava a população rodeava ele, né? Isso aconteceu lá no templo e muitos dos sacerdotes que estavam lá no templo naquela ocasião chamou a atenção daquele aglomero que estava ali, porque o Cristo estava ali presente, e muitos pensadores e escribas e fariseus da época foram lá ter com Jesus, e um deles era o Hanã. E o Hanã chegou para Jesus lá e pediu para ele: ô Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde, Zeca, assim, ó: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Interessante a resposta do Cristo. E o Hanã então interroga Jesus: reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Perguntou Hanã a Jesus. E Jesus respondeu: esse reino é obra divina no coração dos homens, Zeca. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então Jesus veio trazer essa mensagem como uma semente em nossos corações. Hanã estava preocupado que Jesus aí ia fundar uma nova igreja, preocupado com essa situação, mas não. O Cristo, como governador espiritual do planeta, né, Zeca, já estava iniciando ali o seu plano, a sua tarefa de cristianização da humanidade. Tarefa essa que nós estamos tentando, mensagem essa que ele trouxe, que estamos tentando entender até agora. Nós temos assim, nas nossas vidas, nós que estávamos lá, né? E como os religiosos poderosos da época, hoje estamos nos desvencilhando um pouquinho da materialidade para compreendermos essa semente que ele colocou no coração de todos nós. Nós somos criaturas divinas, criaturas imortais, e Deus nos deu um grande presente, não só da vida, mas a imortalidade. E nos deu a reencarnação como a maior demonstração da sua misericórdia, porque nós sempre contraímos os nossos débitos no atacado, né, Zé? Isso. E ele nos dá a oportunidade de pagarmos no varejo. E Jesus estava aqui para nos dizer exatamente isso. Os entendedores da lei naquela época, né, o humilharam, né? Parecia que queriam desmoralizá-lo com essas perguntas. Jamais pensariam que teriam respostas que tocariam também seus corações. Porque aqueles religiosos da época hoje estão trabalhando com Jesus, por Jesus e por todos nós, nessa caminhada de aproximação com o Pai. E o Evangelho, né, como o Zé muito bem expôs aqui para todos nós, nos coloca nessa caminhada. Porque os amigos espirituais nos dizem que quanto mais imperfeições, menos felizes nós somos. Então, natural e é lógico, é uma obviedade tão grande dizermos que se eu tenho 10 imperfeições, eu sofro mais do que aquele que tem 3.
Mas como compreendermos essa situação? Como captarmos? Como identificar essas anomalias nessa caminhada com o Pai? Jesus nos mostrou, né? Com muito amor e carinho. Ele só não falou. Ele exemplificou. A maior demonstração do amor por nós foi a presença do Cristo em nosso meio. Nosso mestre e guia Jesus nos dá a sustentação necessária para sermos felizes. Os nossos amigos espirituais nos dizem que se tivéssemos que chorar do primeiro ao último dia na terra, teríamos que agradecer, orar e com o coração cheio de gratidão dizer muito obrigado, Senhor, porque eu errei. Nós não pagamos por nada que outro fez. Tudo que nós estamos passando, a nossa semeadura é de colheita intransferível. Ninguém pode colher por nós. Então, essa identificação das nossas anormalidades como criaturas divinas vão nos dar essa possibilidade de aproximação com o Pai. E ali vem a redenção, né, Zé? Isso mesmo. Gosto muito de frisar, Zeca, uma fala da mentora espiritual Joana de Ângeles, que ela afirma assim, que no Evangelho nós vamos encontrar, ele é um repositório de orientações, ok? Que nós devemos seguir, orientações que devemos seguir, e também condições que nós devemos observar para a realização suprema de nossas almas. O que significa realização suprema de nossas almas? De nossas almas. Isso, de nossas almas. Não do corpo físico. Bom, significa o nosso aperfeiçoamento, que é justamente o que todos nós, o objetivo de todos nós estarmos encarnados nessa existência, que é o nosso aperfeiçoamento. E quando nós falamos em aperfeiçoamento, Zeca, nós precisamos lembrar que ele acontece em dois pilares básicos. Nós nos desenvolvemos, nos aperfeiçoamos intelectualmente e também moralmente. Intelectualmente, normalmente, nós avançamos com mais rapidez, com mais eficácia, porque não existem obstáculos para o nosso aperfeiçoamento intelectual. Porque a inteligência é uma faculdade do espírito, nós somos seres inteligentes. Basta então que tenhamos, que coloquemos em ação a nossa força de vontade, que nós temos a capacidade de aprender. Porém, do outro lado, né, na outra coluna aí, nós temos moralmente dois obstáculos muito grandes para nós transpor, que é o orgulho e o egoísmo. As duas chagas da humanidade, nos dizem os amigos espirituais. As nossas imperfeições, as misérias humanas, todas são oriundas do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que é algo que nós precisamos lutar e que é natural que sejamos orgulhosos e egoístas, né, Zé? Temos que entender assim, o estágio espiritual de crianças espirituais que ainda somos. Exatamente. E da importância da nossa existência, dessa bênção divina de podermos estar aqui para termos as condições de nos aperfeiçoarmos. Então, nós estamos, desde o momento que despertamos de manhã, Zé, que eu gosto muito de frisar isso, nós adentramos a sala de aula. Nós começamos ali o nosso aprendizado. São provas, provinhas, que estão incessantemente acontecendo conosco. A página está em branco, né, Zé? Exato. A página está em branco. Que possamos chegar ao final do dia e não termos do que nos arrepender, né? Porque os Espíritos nos dizem, falasse muito bem da vontade. Isso. Tem uma expressão que diz assim, quão poucos esforços vocês fazem. Não é muita coisa. O Chico Xavier dizia que Jesus não pediu que escalássemos o Everest, mas nós, no nosso dia a dia, desde esse acordar, se pudermos elevar o nosso pensamento a Deus e pela gratidão agradecermos por mais um dia, esse nosso dia será diferente, né, Zé? Porque nós trazemos para dentro de nós essa possibilidade de nos reunirmos primeiramente com o nosso mentor espiritual, que nos acompanhará. Eu acredito que a Neivane esteja conosco agora. Muito bom dia. Bom dia, flores do dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Neivane. Bom te ouvir. Então, ótima reflexão, né? O Evangelho sobre a Boa Nova. Isso que vocês estão falando ali. Essa Boa Nova ainda está borbulhando dentro de nós. Ela é uma sementinha que está querendo brotar. Cada vez, então,
vim de gratidão. E nesse dia, procurar ficar calmo, procurar ser agradecido. Quando as turbulências vierem, respirar profundamente, pensar, eu consigo, eu posso me manter calmo, eu posso auxiliar. Só dessa forma eu vou conseguir, nós vamos conseguir fazer com que essa semente chamada Boa Nova germine dentro de nós. Porque foi o que o Cristo veio mostrar. O Cristo, mesmo diante dos piores dias, né, vividos aqui na Terra, ele soube ficar calmo, ele soube perdoar, em nenhum momento criticou, em nenhum momento ele desejou mal para o próximo. Nós estamos, como vocês falaram, né, nós estamos ainda crianças. Como ainda a gente não consegue fazer como Cristo, se a gente conseguir elevar os pensamentos, trocar a nossa sintonia, é uma forma de fazer com que a nossa semente germine. E aos poucos, essa semente chamada Boa Nova tome conta do meu coração, tome conta da minha existência. Para isso nós temos que ter vontade, né, Nevone? A primeira coisa é demonstrar nossa boa vontade pela possibilidade de aprender. O Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos. O primeiro, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. O que estamos faltando? Está faltando essa vontade para aprendermos um pouco mais? Para termos noção do que realmente nós somos? Do porquê nós estarmos no planeta Terra nesse momento? Não é? É muito importante essa reflexão. Porque depende do que eu vou fazer do meu dia. Se eu tiver a vontade de, não, eu tenho muitos desafios, mas eu vou vencê-los, eu vou fazer com que essa semente germine. Agora, se eu começar a ir no trânsito, já perco a paciência aí no trânsito, chego no meu trabalho xingando, alguém vem falando alto, eu também já falo alto. O que vai acontecer? Eu vou ser dominado por coisas ruins. E então eu não estou exercendo a vontade de querer mudar. A gente diz, mas eu quero mudar, eu tento mudar, mas eu não consigo. Mudanças exigem muito, muito esforço. Né? Se alguém faz algo errado, a gente não consegue, pelo menos pensar algo bom, como o Chico sempre dizia, coloque um gole de água na boca e segure. Porque quando a gente está nervoso, quando a gente está irado, a gente perde totalmente o controle. Nunca devemos tomar decisões nesses momentos. Porque a gente, como diz o ditado popular, se põe os pés pelas mãos, né? Então, e mais outra coisa importante para lembrarmos, se quisermos modificar, temos que modificar também os nossos hábitos diários. Só vendo, eu estava vendo ali na televisão, né? Então, a televisão, grande parte dos programas televisivos são de desgraças. E ficam o tempo todo mostrando, o tempo todo. Isso fica na nossa mente. Se não é desgraça, é o pessoal rindo, né? Aí nós chegamos na segunda-feira sem ter acrescentado nada à nossa vida. Isso. Então, assim, o que era aproveitar a vida? Será que aproveitar a vida é ficar o dia inteiro estirado num sofá, o dia inteiro sem fazer nada? É isso aproveitar a vida? É claro que precisamos ter esses momentos de descanso, mas nesse momento aproveite, ande, observe a natureza. Hoje de manhã até postou um vídeo no Face, atrás da nossa casa, os pássaros cantando. Faça o evangelho, que você está falando da coisa. Tire esse momentinho ali com a família, agradeça. Se você está sofrendo, pede força, coragem, porque é dessa forma que a gente vai mudar pensamentos e sentimentos. E vontade de aprender, né? Vontade de se instruir. Nós estamos convidando há bastante tempo, nesses 8 anos de programa Dei a Felicidade, todos os amigos para nos acompanharem nesses estudos de preparação, de interiorização, de poderem compreender, falei antes, o porquê da nossa estadia no planeta Terra. Não é, Zé? Isso mesmo. Ô, Zé, sobre o Evangelho, que nós estamos um dos temas centrais hoje aqui da nossa conversa, eu gostaria de voltar aqui à orientação da mentora espiritual Joana de Ângeles, quando ela se reporta o Evangelho contendo ali orientações para sublimes para a realização do nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, isso significa dizer
que as palavras de Jesus, Zeca, não são apenas assim um repositório de poemas bonitos que nos emocionam, não são apenas metáforas. Exato, as palavras do Cristo, Zeca, nós estamos entendendo que elas são essenciais para a nossa vida, para esse nosso progresso. Porque quando nós, na codificação espírita, me corrija se Zeca, se eu errei a questão, mas 625, quando o codificador da doutrina, o senhor Allan Kardec, ele indaga os instrutores da humanidade, pedindo a eles qual seria o tipo, o modelo que Deus tenha apresentado à humanidade para servir de guia e modelo, e a resposta... A mais curta do Livro dos Espíritos? Foi Jesus. Então, Jesus é apresentado à humanidade como o nosso guia e modelo. E eu acredito, Zeca, que o Allan Kardec deve ter levado um susto. Sabe por quê? Eu já fiz essa reflexão. Por quê? Então, o Allan Kardec deve ter pedido assim, então tudo que a ciência e a filosofia está buscando de resposta, ainda não encontrou, está no cristianismo? E a resposta provavelmente tenha sido sim. Tanto que, terceiro livro da codificação, qual foi, Zeca? O senhor Allan Kardec foi lá estudar os ensinos morais do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, olha a importância de nós estudarmos o Evangelho, essa mensagem do Cristo para a nossa vida, para que nós possamos entender, como o Zeca acabou de frisar aqui, qual o objetivo de nós estarmos aqui, de termos as nossas vicissitudes, os nossos probleminhas, as nossas provas que nós precisamos vencer. Por que disso, né, Zeca? Por que nós temos alguma prova aí todos os dias? Pois exatamente. Não. Obrigado também, Neivane. Obrigado, Neivane. A Neivane sempre conosco, né, nos trazendo essas reflexões profundas. E o Zé estava falando do cristianismo. Eu tenho um textozinho aqui que diz exatamente isso, né, que no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. É Jesus nos dizendo, junto com João Batista, né, e um número muito grande de seus emissários divinos que trabalham por nós, para nossa aceleração espiritual, nos dizendo que no cristianismo está a base da nossa reconciliação com o Pai. E o Zé falou da filosofia, da ciência, que também está a serviço de Deus, né? Porque, afinal de contas, às vezes, mesmo sendo ateus, né, estão trabalhando para que nós nos reconciliemos. Às vezes, de forma física, para entendermos que Deus nos dá a oportunidade de trilharmos um caminho de solução para as nossas necessidades, para as nossas mazelas. Porque Jesus curou materialmente, curou fisicamente, mas o grande trabalho dele foi para curar a alma. E a nossa querida... deu um branco... Porque uma das grandes trabalhadoras na mediunidade do Espiritismo, não é Ivone do Amaral Pereira. Essa esteve conosco em Blumenau, é a segunda vez que esqueço o nome dela, mas nos dizia que o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, não está aqui para curar corpos físicos, mas para curar almas. Porque o corpo físico saudável é o efeito de um corpo espiritual e de uma mente saudável. Todos nós temos problemas no planeta Terra? Temos. É o mundo física.
mundo físico, mas o que estamos preparando para a nossa próxima encarnação. Nós já estamos trabalhando nisso. Não tenhamos dúvida. Quer você acredite ou não, quer acreditemos ou não, quer saibamos disso ou não, a reencarnação é obra de Deus. É lei imutável como seu Criador e está para nós. Assim como a possibilidade redentora de aperfeiçoamento está no íntimo de cada um de nós. Essa luz que brilha hoje, brilhará cada vez mais, desde que nos propamos a fazer esse trabalho de reconciliação pela nossa vontade. Zé? Então, Zeca, quero voltar lá às palavras de Joana de Ângeles, a mentora espiritual. Sueli Calda Schubert. Deixou. Beleza, Zeca. Então, Joana de Ângeles, então, afirma que no Evangelho encontram-se as orientações que nós devemos seguir. Então, o Evangelho, que vou me lembrar agora do Zeca, é o mapa da mina, né, Zeca? É o mapa da mina. É o mapa do tesouro. O tesouro que está dentro de nós. Porque que os ladrões não roubam, que as traças não roem. Perfeito, perfeito. Então, existe dentro de nós um tesouro. Então, nós vamos perceber que o reino dos céus, ele está onde Zeca? É dentro de nós. Jesus afirmou isso. O Exatamente. Reino dos céus está dentro de vós. Então, não está na Bíblia, não está no Bhagavad Gita, não está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na nossa consciência. Exatamente. Né? Então, a Joana de Ângeles, então ela informa isso. Ó, o Evangelho, ali estão contidas as orientações que nós devemos seguir. O Evangelho do Cristo. E também as condições que nós devemos observar. Que condições são essas, Zeca? Ora, é a lei divina, que nós devemos observar, a lei divina, certo? É a condição que Jesus coloca para que nós encontremos a nossa felicidade. E onde é que estão inscritas as leis divinas? Na nossa consciência. Porque toda vez, Zeca, que nós transgredimos uma lei divina, a misericórdia divina, a sabedoria divina, nos dá um alerta, certo? Exatamente. Vem o que para nós? Uma dor. Então, se nós estamos sofrendo alguma coisa, é porque nós, em algum momento, nós estamos transgredindo uma lei divina. A dor sempre é um alerta. E nós queremos, né, Zeca, hoje nós combinamos aqui de nós abordarmos um assunto importantíssimo. Nós bem delicado. Aí, no mês de setembro, existe uma campanha aí do Setembro Amarelo, que é a precaução contra o suicídio. E, Zeca, ontem eu estava assistindo ao noticiário local e alarmante o número de suicídios na nossa região. Zeca, eu fiquei abismado em saber que pertinho de nós aqui, a cidade de Blumenau, esse ano, no nosso estado, foi a cidade que teve o maior índice de suicídios. No estado, em torno de 400 suicídios. E o que nos assusta também, jovens se suicidando. E isso é um tema que nós precisamos abordar com Deixa eu fazer uma menção, carinho. Zé. Nossa querida Mariluza Moreira Vasconcelos, uma grande amiga do Chico, e que eu acompanho o programa dela todo domingo à noite, às 8 horas, tem o Evangelho, né? Sempre trabalhou com ele, na Seara do Cristo, talvez hoje uma das maiores demonstrações do carinho por nós. Que privilégio. Queremos agradecer, Mariluza, um beijo grande no teu coração. Um beijo no coração, minha querida. Então, assim, Zé, os amigos espirituais nos dizem que as leis de Deus estão na nossa consciência e que nós só sofremos quando delas nos afastamos. Exato. Exatamente o que você falou agora. Exato. Né? Então, o que nós queremos para a nossa vida? Vamos acordar e pensar diferente. O que eu estou fazendo? Né? Porque Jesus nos disse, fazei a outrem só o que gostarias que vos fizessem. O que nós estamos fazendo, inclusive, por pensamento? Talvez a nossa maior dedicação seja, nesse momento, aprender a não julgar mais ninguém. Porque a partir do momento que nós não julgarmos, inclusive mentalmente, alguém que esteja passando, alguém da nossa comunidade, alguém da família, estamos dando uma demonstração de humildade. A Joana de Ângeles nos diz que talvez o primeiro passo para compreendermos o significado do perdão é começarmos a fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar nos dá, além da instrução, o amparo dos amigos espirituais. Equipes espirituais estão conosco e que podem também, Zé, nesse momento tão importante, desvencilharmos-nos das influências negativas que podem ocasionar um suicídio. Sem dúvida. Né? Isso é muito importante. Nós vamos tocar a musiquinha e voltamos daqui a pouquinho.
Né, Zé? Ok. Beleza, amigos? Desfilaram, como eu falei, muitos nomes, muitos amigos na nossa telinha. E é claro que no momento não dá para nominá-los. Queremos sim agradecer, né? Nossa querida Carmen lá em Dayal. E a Norma tá alertando aí que eu tô atrás do microfone. Norma é marinheira de primeira viagem, tá? Então... eu fiz o sinalzinho pro Zé assim. Um pouquinho mais para cá, mas, né? Para aparecer. Ele também com essa careca, né, Zeca? Vai acabar aí dando um reflexo e prejudicar a visão de alguém. Não, mas tá tudo certo. Daqui a pouco eu acerto a posição aí. Grande abraço, Norma. Saudade de todos vocês aí. Mariluza conosco de novo. Muito obrigado, Mariluza. Nós nos emocionamos todos os domingos à noite assistindo o Evangelho aí no seu lar, que na verdade se transforma no nosso coração. O Brasil, como você está falando, é um dos países com maior índice de suicídios. Muito bem lembrado. Nós vamos falar um pouquinho mais agora nessa parte do programa. Muito obrigado. Nossa querida Fefe, a Norma mais uma vez, um beijo grande. A Fefe é minha irmã, Ofélia. Ela e o Cláudio sempre conosco também, sempre. Nos ajudando nessa vibração. Simão Pedro nos disse que um ato de amor cobre a multidão de pecados. E um pensamento em uníssono no bem, né, abre uma clareira na nossa psicosfera. Né? André Luiz nos disse que quando uma das primeiras visitas, ele viu todos nós mergulhados numa massa cinzenta, que é o reflexo dos nossos pensamentos. O que nós estamos fazendo pelo nosso lugarzinho aí, a começar na família, né? A sociedade é o reflexo de uma família bem estruturada ou não. O que nós estamos fazendo por quem está do lado de fora, mas por quem também nós amamos, ou talvez não amamos. Divaldo sempre diz, né, que se alguém não gosta de nós, é problema dele. Mas quando nós não gostamos, o problema é nosso. Né? E ali vem o egoísmo, o orgulho, né? Às vezes não dando a oportunidade que nós teríamos se baixássemos a crista, pedíssemos perdão, ou dessemos um sinal de amizade por um sorriso, um abraço forte. Esse é o nosso dia no planeta Terra e que pode transcender. Somos pequenas luzes, né, Zé? O Haroldo Dutra diz que pode ser uma luz de vela. Isso não importa. O importante é que seja luz. Sejamos luz. Lembrando Chico no perdão, o Chico tem uma frase que ele diz assim: perdoe e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Então quem perdoa liberta, né? Liberta-se e segue em frente buscando a sua felicidade, compreendendo a vida, entendendo as nossas dificuldades, as nossas provas diárias, apenas como exercícios, provas que nós precisamos contornar com dignidade, com calma, com paciência, com resignação, porque não é castigo divino, né, Zeca? As provas são exercícios. Para nós nos aperfeiçoarmos, nós precisamos exercitar. Perdão, por exemplo, uma das virtudes. Como falamos antes, nós citamos Joana de Ângeles algumas vezes. Talvez alguns dos nossos facebookianos, dos nossos ouvintes, talvez não tenham ouvido falar de Joana de Ângeles. Mas ela é mentora dos trabalhos espirituais do Divaldo Pereira Franco. Isso. Foi a época de Francisco de Assis, Clara, hoje conhecida como Santa Clara, né? E teve tantas outras encarnações também nesse trabalho retumbante, né, de aproximação com o Pai. E assim são vários desses seguidores do Cristo. Nós hoje, entre eles, estamos aos pouquinhos também dignificando a nossa estadia no planeta, né, Zé? Sem dúvida. Porque é uma pequena luz, Mas estamos aí procurando servir a Jesus, ao mesmo tempo que quando nós fazemos isso, aprendendo, nos instruindo, também vamos sinalizando essa aproximação com o Pai. E é aos pouquinhos, a natureza não dá saltos. Assim Exato, nós também, né, Zé? Exato. E quando nós falamos em evolução, dá-nos a impressão que nós, nessa existência, necessitamos nos tornarmos gênios. Não é isso. A evolução é algo imperceptível. É o degrauzinho. E o que nós mais precisamos nos darmos conta é de sublimar os nossos sentimentos. Esse é o grande o desafio nosso no nosso dia a dia.
os sentimentos, o que estamos sentindo. A Neivane colocava bem, precisamos estudar o Evangelho, compreender, mas vivenciá-lo. Essa é a proposta do Cristo. Sublimar, melhorar os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo no relacionamento com o próximo, lá na minha família, lá no meu trabalho. Eu estou sentindo ainda raiva, estou sentindo ainda ciúmes, estou sentindo tristezas. Nós precisamos melhorar esse sentimento, porque não dá para arrancar sentimento. Nós não vamos conseguir arrancar sentimento, nós temos que modificá-los. Essa é a nossa reforma. Exatamente. íntima. Allan Kardec disse que nós temos que ter a fé racional, né? Que encara os fatos, a razão ao longo de todos os tempos. Como entender, então, a despedida de um ente querido, né, que nos antecede na grande viagem à pátria verdadeira? Com conhecimento, com instrução. A instrução também fortalece a nossa fé. Por isso que Jesus, o Espírito de verdade, nos dá esse ensinamento. Amai-vos e instruí-vos. E essa possibilidade todos nós temos. Basta boa vontade. Lembram o que os Espíritos nos dizem? Quão poucos esforços vocês fazem. Né? Isso é a maior verdade. Nós estamos aqui, nossa visão estreita ainda, achando que o mundo material é o único que existe. Muitos de nós estamos nisso ainda, achando que isso aqui é o mais importante de tudo. Nós estamos nos preparando, sim, mas para evoluirmos emocionalmente. Nosso querido Tonhão chegando no estúdio, daqui a pouquinho o Rádio Itália. Vem aqui um pouquinho, Tonhão. Dá um bom dia para... Pode chegar aqui. Tonhão daqui a pouco no ar, né? Daqui a pouquinho. Tonhão, dá um bom dia para a equipe lá. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Tonhão. Bom. Satisfação, Revelo. Muito bom dia, Tonhão. Daqui a pouquinho colocamos o Tonhão, o Felício, o pessoal no ar também com o Rádio Itália. Programa muito legal aqui da Trentina FM. Show de bola. Assista o meu, Tonhão. Assistimos, somos fãs aí do seu programa. Fala de sério. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Nós retornamos esse bloco, então. Nosso agradecimento para todos vocês, ouvintes aqui da Trentina, nossos apreciadores do programa através do Facebook. É uma luz que se acende nesse momento em vários cantos do planeta. Que os nossos pensamentos estão em posição de aproximação com o Pai. Toda a leitura edificante, todo o programa que nos instrui, faz isso. E como eu falei antes, abre-se uma clareira na psicosfera do planeta, porque um ato de amor cobre uma multidão de pecados. E a maioria de nós não está aqui para construir grandes hospitais, asilos e creches. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, né, Zé? Isso. Melhorarmos como pessoas, como espíritos que somos, nessa senda, nessa caminhada ao Pai, caminhada evolutiva. Nós estamos caminhando para um aperfeiçoamento. Sempre vamos estar relativamente aperfeiçoados com o Pai, né, Zeca? Perfeito só Deus. Exatamente. Okay, né? O Criador. Se nós tivéssemos possibilidade de sermos tão perfeitos quanto o Pai, também seríamos Deus. Mas Deus é único, sabemos disso. Então, Zeca, viver é importante? Viver é importante? Viver, sim. Né? Todos os dias. É uma vida só, né? Nós temos, então, que aproveitar cada existência para que a vida realmente seja retumbante, né? No aspecto moral e espiritual. Nós estamos fazendo esse questionamento para adentrar um assunto. Muito delicado, né? Essa nossa existência é extremamente importante para o espírito em processo evolutivo. Então, vivenciar o dia é o exercício que nós temos, que o Pai nos dá a oportunidade para nós crescermos, nos aperfeiçoarmos intelectualmente e também moralmente, através dos desafios, das provas que nós somos solicitados constantemente. Então, importância da vida. A vida é o nosso maior patrimônio e nós não devemos, de forma alguma, desperdiçarmos essa oportunidade, não é, Zeca? Não podemos desprezar esse presente de Deus, né? Porque o Chico Xavier diz que a fila para reencarnar é muito grande. Não é tão fácil encarnar como nós imaginamos, não. Tem fila pedindo essa oportunidade ímpar de reabilitação espiritual, de reabilitação emocional, que toca os corações quando nós entendemos o porquê de estarmos aqui. Hoje nós sabemos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Vamos citar Joana de Ângeles de novo, Zé. Ela diz: tem uma fatalidade na nossa vida, é a perfeição. Isso. A perfectibilidade, perfeição relativa, porque absoluta, claro, todos sabemos que só de Deus. E nós falamos aqui, Zé, para mexer com os nossos corações,
nós vamos ouvir aqui um texto muito lindo da questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que Santo Agostinho nos diz como ele entendeu as suas imperfeições, como ele começou a corrigi-las. E todos nós, de posse dessa instrução de Santo Agostinho, segundo os amigos espirituais, o maior vulgarizador, quer dizer, o maior divulgador do Consolador prometido por Jesus, e que ele decidiu chamar Espiritismo justamente porque é a doutrina dos Espíritos. Volto a falar novamente sobre isso, porque não é a doutrina dos Espíritas. Os Espíritas são os trabalhadores, estão levando essa possibilidade de reconciliação do Pai através da instrução. Mas Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paula, Fenelon, Sócrates, Erasto, olha a equipe que Jesus colocou para trazer o Consolador para nós. E está conosco. Nós que não estamos atentando para essa possibilidade de abraçá-lo com força, porque ficará conosco eternamente. Para ficar conosco eternamente, não pode ser coisa dos homens. É coisa de Deus. E o maior representante de Deus entre nós é Jesus, que é nosso irmão mais velho, com mais sabedoria, né? Com mais envergadura moral. Vamos ouvir então o que diz Santo Agostinho. Estamos por vir aqui, Zé, né? Na nossa internet. Normal. Né? Então, assim, queremos pedir desculpas, mas vamos resumir mais ou menos o que nosso querido Santo Agostinho nos diz. Diz que cada vez que eu recostava a minha cabeça no travesseiro ao final do dia, eu me lembrava das coisas que tinha feito. Se tinha algumas das coisas das quais eu tinha que me arrepender, não está dando aqui, vamos ver. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Não sei se vão ouvir bem. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente.
O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Prestemos atenção. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo. Indague consequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar. Bernadette, Luiz, Galotti, beijo grande no coração. Pois de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Então, Zé, depois dessas palavras de Santo Agostinho, que nos faz relembrar justamente o ensinamento maior, o do porquê da nossa estadia. Se tivéssemos que sofrer do primeiro ao último dia, mesmo assim teríamos que ter gratidão a Deus, nosso Pai. Porque o que é a nossa existência, senão um relâmpago perante a eternidade? É justamente esse assunto que toca os nossos corações, para podermos levar o conhecimento, às vezes, de quem esteja nesse momento pensando em suicídio. Maria de Nazaré, num recado a Chico Xavier, disse assim: tudo passa. Isso também passará. Se tivermos isso no nosso coração, na nossa consciência, na nossa mente, entenderemos que aquilo é mais uma lição que deveremos aproveitar. Superamos tantas outras. Olhamos para trás, vimos que eram montes quase que intransponíveis, e estamos aqui hoje porque, graças à presença de Deus, nosso Pai, das possibilidades redentoras que são o nosso aperfeiçoamento, trilhamos o caminho da evolução pelo aprendizado. Então, por mais triste que esteja nesse momento a nossa existência, que sirva para que possamos
trazer Jesus para bem pertinho do nosso coração, porque é o caminho, é a verdade e é a vida. Não vamos desistir de nós mesmos. Ninguém foge de si mesmo. Não é, Zé? Isso, Zé. Eu gostaria de, particularmente, Zeca, pedir a você, meu irmão, que talvez o seu dia hoje não tenha sido o melhor de toda a sua existência e que você esteja passando por um momento difícil na sua vida, e todos nós passamos por momentos difíceis. Se você despertou hoje e o dia, apesar desse sol maravilhoso, ele para você parece ser cinza, e que talvez o dia ou a sua vida nesse momento parece não ter mais sentido, ou que você tenha perdido algo que lhe faz muita falta, que lhe tocou o coração, que esteja trazendo para você um sofrimento, e que por um acaso passou pela sua mente a ilusão do suicídio, que talvez isso esteja para você parecendo a solução imediata para o seu sofrimento e as suas dores. Meu irmão, reflita da importância da vida, da sua existência, dessa bênção divina. Peça ajuda. E nós precisamos ajudar a todo aquele irmão que nós percebemos. E um detalhe, Zé, que talvez aqueles que nós não estamos percebendo dentro da nossa família, do nosso lado, aquele irmão que esteja sofrendo, precisamos conversar com esse irmão, com essa pessoa. Principalmente um dos casos que mais leva ao suicídio, à depressão, algo que eu vivenciei, Zé, que eu sei do que eu estou dizendo. É muito importante, é essencial a ajuda para essas pessoas nesse momento de tanto sofrimento, porque é muito estranho você levantar, despertar de manhã e a vida não fazer sentido. Nós precisamos ajudar esses irmãos o quanto antes e não podemos nos distrair quanto a essa questão. Necessitamos ajudar a todo aquele que está passando por esse momento difícil e principalmente aquele que nós saibamos que esteja passando por esse momento de depressão e de infelicidade. Precisamos ajudar esse irmão, meus porque o suicida, ele dá os indicativos, né? Exato. Que às vezes passam despercebidos porque a nossa correria, às vezes o nosso egoísmo não dá a devida importância para algumas palavras que são cruciais e que poderiam evitar um suicídio. Nós estamos vendo alguns amigos que dizem que estão numa situação delicada. Nós oramos por eles. E uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira é o Evangelho no Lar. Todos nós, você talvez que esteja nos ouvindo e que não faz ainda, não tem a ideia do que é o Evangelho. Se reunir com os familiares pelo menos uma vez por semana, num horário fixo, para essa reconciliação com o Pai. Equipes espirituais estão conosco, transformam a nossa casa numa fortaleza. Então, nós também não vamos nos lembrar desse momento, Zé. Falamos desde o começo do programa em orgulho e egoísmo. Isso. Quando nós pensamos ou pensarmos em suicídio, não é uma demonstração de egoísmo também? Não vamos só levar a mensagem confortadora, mas a da responsabilidade. E se outrem da nossa família se suicidasse, como nós nos sentiríamos? Nossa querida Mariluza Moreira Vasconcelos nos fala da CVV, né? Através do telefone 188. Isso. E tem um telefone 141 também, se eu não me engano, que agora é unificado para todo o Brasil, que pode, né, evitar um suicídio. Né? Todos nós temos uma responsabilidade muito grande com os que nos rodeiam. Estamos nos preparando para essa aproximação com o Pai, e como isso se dá? Não é me recolhendo ao monte para orar que isso eu vou conseguir. Né? O nosso relacionamento no nosso dia a dia, com nossa família, com os nossos familiares, um sorriso às vezes basta para que aquele pensamento de destruição própria não ocorra. Um abraço forte, um aperto de mão, um bom dia caloroso, pode tirar naquele momento uma ideia suicida. Vejam a nossa responsabilidade. Isso. Mas a oração, o conhecimento do que nós somos, é o grande antídoto para o materialismo. Porque, na verdade, o suicida, ele não quer morrer. Na verdade, ele quer acabar com os seus problemas. Exato. E o problema seguinte, o maior de todos, é detectar que ele continua vivo.
Isso é mais um problema na vida dele. Além de não ter conseguido se matar, né? Só matou o corpo físico, mas continuar vivo. Então, essa instrução, esse conhecimento é importante nesse momento. Isso, e precisamos conversar. O suicídio é coisa séria. Nós precisamos conversar com essas pessoas que nós percebemos que esteja triste. Precisamos ajudá-la, tirar ela daquele lamaçal que se encontra e dizer para ela que a vida nos dá a oportunidade de nós darmos a volta por cima. Se nós perdemos coisas materiais, todos nós perdemos coisas materiais, isso é bem menos. Tudo passa, né, Zé? Passa um momento ruim e passa um momento bom também. São desafios da vida. Você perdeu algo material, sua empresa quebrou. Gente, por favor, vamos refletir da beleza da vida, da nossa existência, porque muitas vezes Deus proporciona para nós oportunidades de deixarmos algo que para nós era tudo, perdermos aquilo, porque era o nosso sonho, era a nossa razão de existir. Por quê? Porque tem coisas melhores, mais importantes, isso. Nós estamos crescendo, temos que entender isso. Então, tudo passa, meu irmão. Fé na vida, confiança em Deus, em Jesus e nos amigos espirituais, né, Zé? Que estão sempre aí nos auxiliando. Uma prece pode ser um sorriso, isso. Uma conversa, a saída do lodo, do lamaçal que se encontra. Nosso programa está no finzinho. Claro que não sabíamos, não esgotaríamos, né, o assunto. A demanda é muito maior do que um programa de 1 hora pode oferecer. Né? Então, eu pedi ao Zé, que nosso Zé de Deus, nosso José Renato Leite, né, que se despeça, então, dos nossos amigos, dos ouvintes da Trentina e também dos amigos do Facebook. Então, Zeca, muito obrigado a todos vocês. Essa oportunidade de nós fazermos essa reflexão da importância da vida. Quero deixar essa mensagem. Vale a pena viver. Vale a pena viver, apesar de todo o sofrimento ou de toda a dor que estejamos passando nesse momento. Vale a pena viver. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado, Zé, né, por uma manhã tão especial, confortadora e esclarecedora. E dizer a você que, pela vontade, podemos mudar todo o nosso rumo no planeta Terra. A vontade de aprender, de se instruir, de clarear a mente e o coração, de entender por que estar aqui. Sofremos? Todos sofremos. A dor é inevitável, mas o sofrimento é por nossa conta, às vezes pela falta de fé. Então, tenha na sua consciência, no seu coração, que somos criaturas imortais antes de mais nada. E o grande presente que Deus nos deu para a possibilidade de aproximação com Ele é a reencarnação. Quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, é lei divina, é imutável para todos nós. Tantos irmãos que trilharam esse caminho de reconciliação com o Pai, nos dando grandes exemplos, também servem agora para nos apontar o caminho da nossa redenção, do aperfeiçoamento. Um beijo muito grande para todos vocês, muita paz, muita luz no coração. Vocês ficam agora com o programa Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. Nosso Tony Tyson, Felício Moser. E hoje, acho que é o Gabão nas picapes, né, aqui na parte técnica. Eu volto ao meio-dia com o programa Buenas Tchê, o gauchão da Trentina FM. Muita paz, muita luz no seu coração e até daqui a pouquinho. Vou aumentar um pouquinho o volume para ouvir a música. Gabão. Explicado. Gabão. E aí, Guilherme? Tudo bem? Tudo certo? Picape aí. Gabão, quer dar um bom dia para a equipe que está assistindo aqui? É aqui então. Esse é o nosso Gabriel, Bom dia. Beijo grande, a Fefe, os amigos que estão conosco, né? Sei que desfilaram um número muito grande, não podemos nominá-lo, mas queremos agradecer. E uma luz, daqui a pouquinho estaremos lá com a Mariluza Gonçalves no Evangelho no Lar, às 8 horas da noite. Você pode, eu compartilho e todos podem assistir através da minha página. Muita paz, muita luz no coração de todos vocês. Essa música é do Moacir Camargo, música Ama, que fala que é leve amar.
Mas mais um recado pessoal então. Beleza, galera, muito obrigado, estou muito grato e feliz por essa participação e agradeço a todos os ouvintes e os internautas que interagiram conosco, e esse é o recado da vida que nós temos que levar a todos, e agradecendo a Deus e a Jesus por todo o amor e compreensão e pela vida, que é tudo que nós precisamos. O demais, galera, fé em Deus e bola pra frente. Bora! Valeu, equipe. Beijo grande no coração. Até daqui a pouquinho. Domingo que vem tem outro programa Aldeia Felicidade. Também está nas redes sociais, no YouTube. Você pode localizar Aldeia Felicidade ou Zeca Grava. Também você pode localizar o programa. Tem uma série, tem muitos programas, né? Estamos gravando há algum tempo. Beijo grande, muita paz, muita luz no seu coração.